Oi, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Gente, olha só, já prepara o caderno, o lápis ou a caneta aí para a gente poder começar a nossa aula, tá? Dessa vez a nossa aula será pelo YouTube, tá bom? E aí eu vou estar encaminhando o link para vocês no grupo, como vocês já devem estar percebendo aí no grupo. E aí eu quero que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? E no momento dos comentários, vocês podem fazer qualquer pergunta que eu vou responder, ou então algum comentário direcionado ao vídeo, tá certo? Se curtir, se gostar, dê o sinalzinho legal, né? Se não, coloquem lá, não tem problema nenhum, tá bom? Então, a nossa aula ela vai ser bem rápida e bem objetiva, tá bom? Vou passar para vocês, então já anotem aí, olha só. É o trabalho pedagógico na instituição de educação infantil, tá bom? Trabalho pedagógico na instituição de educação infantil. Primeiramente, precisamos entender o que vem ser trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico, nada mais nada menos, já está falando, é um trabalho realizado pelo pedagogo, né? um trabalho realizado através da pedagogia, no qual nós fazemos projetos, planos e planejamentos para a educação infantil. Como bem sabemos, a educação infantil ela é exercida pelo profissional de pedagogia, tá certo? Curso este que vocês estão fazendo e que vocês no final alcançarão este título de pedagogos, tá bem? Então, todo plano pedagógico, todo trabalho pedagógico, ele é realizado durante todo o ano de ensino na educação infantil, seja de 2 anos de idade, quando a criança ela já pode adentrar as creches, até os 6 anos de idade, que nós já conversamos sobre essas situações. Esses planejamentos, esses trabalhos, eles são feitos através de temas, já conversamos sobre isso também. E quando se inicia a fase do letramento, ou seja, a fase da alfabetização, como é que se dá e como é que se faz em relação a essas situações, a esta fase, tá? Então isso tudo que nós vamos ver em relação à nossa aula do trabalho pedagógico nas instituições de ensino, tá? Nós temos 3 principais objetivos relacionados a este trabalho pedagógico. 3 são os objetivos. Então, o primeiro objetivo é o desenvolvimento global das crianças, tá? Primeiro objetivo é o desenvolvimento global das crianças. Então, esse desenvolvimento global das crianças, ele vai ser de maneira que a gente possa entender justamente o que a criança ela tem em relação ao mundo, tá? Então anotem aí. Letra A. Objetivo do desenvolvimento global das crianças. Objetivo do desenvolvimento global das crianças. Este objetivo global, deste desenvolvimento global, nós vamos trabalhar o lado social infantil, bem como o lado do desenvolvimento dos terceiros, de terceiras pessoas. Então, abaixo da letra A, vocês vão colocar um tracinho e escrever desenvolvimento social e logo abaixo, desenvolvimento de terceiros. É o que eu irei explicar agora para vocês, tá bom? Então, o que acontece? O desenvolvimento social, em relação ao objetivo global da criança, é quando a gente trabalha, é quando iremos trabalhar o foco do desenvolvimento de todo mundo para a criança. A criança ela tem que entender em sala de aula a sociedade em que ela vive. Tanto que uma das principais situações para que a criança ela possa aprender e que ela possa entender é saber quem ela é no mundo, tá? Então nós iremos ter um desenvolvimento focado a assuntos e a temas mundiais, tá? Então esses assuntos e temas mundiais são os assuntos que iremos tratar com as crianças. E também trabalhar com os pequeninos em sala de aula em relação a grupo, tá bom? A grupo, a sala de aula, a creche em que elas estão convivendo todos os dias com o pedagogo. O que tem a ver essa situação? Ali é um pequeno mundo em que a criança está se descobrindo. É o pequeno mundo em que a criança ela está se desenvolvendo, tá ok? É o pequeno mundo em que a criança está se desenvolvendo. Então este primeiro ato é o desenvolvimento social. É o desenvolvimento social da criança. Depois nós temos o desenvolvimento de terceiros. O que seria isso? É quando você trabalha com a criança em relação a pequenos grupos ou então a uma dupla, para que a criança ela saiba dividir a tarefa para ela chegar em uma finalidade. Então todo projeto, todo plano e todo planejamento voltado de vocês, todo trabalho pedagógico tem que estar pautada a questão do objetivo de desenvolvimento global,
Ou seja, sempre serão assuntos da atualidade e desenvolvimento global, assuntos que tenham desenvolvimento social e desenvolvimento de terceiros, ou seja, eles, os outros, uma outra pessoa, tá ok? Letra B, vivencia em assuntos cotidianos, tá? Então a criança, ela tem que ser pautada, o seu ensino, em assuntos cotidianos sempre, né? Assuntos diários. Então, ele vai se desenvolver tanto nos assuntos regionais, como nos assuntos macro, que são os assuntos do mundo. Então, o que quer dizer isso? Essa vivência de assuntos cotidianos são questões em que você vai trabalhar o dia a dia da criança, tanto regional, bem como a questão mundial. Então, por exemplo, quando você trabalha com a criança acerca de uma comida típica daquela região, e aí você vai trabalhar as cores, você vai trabalhar às vezes o sabor, você vai trabalhar as letras daquelas palavrinhas que reincidem a questão das comidas típicas, tá bom? Então tudo isso você vai trabalhar, é um assunto que você vai trabalhar com a criança. Você pode ver que há uma situação em desenvolvimento global, bem como assuntos cotidianos que eles se complementam, tá? Então, um dos grandes exemplos que eu gosto de dar em sala de aula é quando às vezes já vem na apostila da criança que ela vai utilizar, ou então o próprio professor, o assunto fundo do mar, né? Você vai tratar sobre o fundo do mar. E aí você vai desenhar aquele painel, vai trazer alguma situação para colocar ali para as crianças. Então, o que acontece? Ali vai ter peixinho, vai ter uma outra situação, vai ter várias situações diversas em que você vai tratar com a criança. Então, por exemplo, quantos peixinhos há no fundo do mar? Aonde fica o fundo do mar? Pode jogar lixo ou não pode? E vai desenvolver os assuntos globais relacionados à criança. E ao mesmo tempo cotidiano, quando a criança come um peixinho, né? E aí você vai falar, esse peixinho, nós também alimentamos com esse peixinho, por aí você vai adaptando a história. Tá certo? Então já falamos do assunto A e do assunto B, tá? Do assunto A e do assunto B. Agora iremos tratar sobre a resolução de problemas. A resolução de problemas. Então, essas resoluções de problemas é a base do trabalho pedagógico infantil. A criança, ela não pode ser dada o peixe para a criança, você tem que ensiná-lo a pescar. Então a criança é um ser que tem a sua curiosidade extremamente ativada. Então tudo que ela está fazendo na escola é novo e tudo que nós iremos fazer é através da ludicidade, tá? Toda tarefa da criança tem que ser lúdica, tem que ter um quê de diversão no meio, porque senão a criança não faz, tá bom? A criança ela já vem da sua casa acompanhada com uma carga sempre de brincar, sempre de se divertir, de fazer coisas prazerosas para ela. Na escola tem que ser da mesma maneira, mas tem que ter aquele cotidiano de ensino que vocês já sabem como é que é, tá bom? Então, o desenvolvimento relacionado à resolução de problemas tem que ser um desenvolvimento racional e uma resolução de dúvidas. Uma resolução de dúvidas, tá bom? Então, tudo que você for falar com a criança, você já não vai ensinar de praxe a criança. Você vai comentar com a criança sobre aquela situação e aí você vai desenvolver algo de perguntas para ativar o raciocínio da criança. Então, quando você trouxer um assunto cotidiano para a criança, o que você vai fazer? Você vai trazer o assunto cotidiano, mas também vai trazer situações em que a criança ela possa aprender e a se questionar sobre aquilo, tá bom? Um exemplo, quando você estiver ensinando as cores para a criança, né? Você vai explicar o que é o vermelho, geralmente ela já vai saber, ela já vem de casa sabendo. Geralmente, tá? Grande maioria das crianças, ela já vem de casa, às vezes, já sabendo sobre as cores. Mas quando isso não acontece, você vai explicar, vai mostrar as cores para a criança e aquilo chama muita atenção para elas. Então, devido a tal fato, o que acontece? Quando você trouxer a situação das cores para a criança e você ensina o vermelho para aquela criança, você não vai apenas ensinar o vermelho e apontar o que é vermelho. Não, você vai mostrar uma figura em vermelho, a criança ela vai visualizar aquela imagem em vermelho e logo depois você vai perguntar para a criança quais são os outros objetos em vermelhos espalhados em sala de aula.
E aí vai ser aquela festa que eles vão indicar, vai indicar errado, você vai falar da maneira correta, tá? Da maneira correta com a criança. Esse não é o vermelho, vamos procurar o vermelho e por aí você vai. Sempre dessa maneira. Então, a resolução de problemas, ela é importantíssima na educação atual, no nosso cotidiano educacional atual, tá? Então, sempre iremos resolver problemas. Então, lembrando, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos colocar no nosso caderno trabalho pedagógico na instituição de educação infantil, tá? Eu falei para vocês o que é o trabalho pedagógico, é um trabalho feito anual, tá bom? É um trabalho feito anual através de projetos, planos e planejamentos para as instituições de ensino, para desenvolvimentos de assuntos e temas para as instituições de ensino, tá certo? Vai pausando aí o vídeo e vai anotando. Letra A, os objetivos. Primeiro objetivo que eu falei para vocês, objetivo do desenvolvimento global das crianças. Objetivo do desenvolvimento global das crianças. Logo abaixo você vai colocar, letra A, né, vai colocar objetivo de desenvolvimento global das crianças e abaixo, desenvolvimento social e desenvolvimento de terceiros. Letra B, vivência em assuntos cotidianos. Vivência em assuntos cotidianos. E aí você vai logo abaixo colocar desenvolvimento regional e desenvolvimento macro. Acabei de explicar para vocês. E a letra C, que é uma das mais importantes desses objetivos, você vai colocar resolução de problemas, que é o que eu estou explicando agora. A resolução de problemas, logo abaixo você vai colocar desenvolvimento racional, bem como abaixo de desenvolvimento racional, desenvolvimento de resolução de dúvidas. Desenvolvimento racional e desenvolvimento de resolução de dúvidas, tá ok? Só repetindo para você deixar bem esquematizado no seu caderno, tá bom? Então, turma, a resolução de problemas, ela engloba todo um fator de educação. Porque quando a gente vai educar as nossas crianças, nós primeiramente indicamos o que elas têm que aprender. O que é que a criança, a partir de 1 ano de idade, a gente começa a desenvolver com a criança? Primeira coisa, a música. A criança, ela desenvolve logo a música. É o que a gente coloca para acalmar a criança, é o que a gente coloca para desenvolver a visão da criança, para chamar a atenção da criança, tá? Então a música é o primeiro instrumento de educação que nós temos. É o primeiro instrumento de educação que nós temos. Depois desse instrumento de educação, nós vamos ter o quê? O que a gente vai falar para a criança prestar atenção. É aí que a gente começa a analisar se a criança ela se concentra ou não naquilo que você está falando. Quando vem de dentro de casa, é muito melhor. Quando o pai ele já trabalha, os pais, né, já trabalham essa questão da educação dentro de casa, de ensinar, de pegar uma letra e mostrar, isso aqui é a letra A, esse aqui é a letra B, essa aqui é a letra D, ou então as vogais, esse é o A, esse é o E, esse é o I, esse é o U, enfim, as letras. Ou então colocar músicas educativas para as crianças, elas estarão ajudando na cognição infantil, ou seja, no seu desenvolvimento racional. O professor, por base dos 2 até os 6 anos de idade, ele vai ativar o sistema racional da criança, o sistema cognitivo infantil, justamente para entender quem é ele, quem são os outros e quem é todo mundo que convive nessa situação, tá bom? Quem é todo mundo que convive nessa situação. Então, justamente pautado nesse tema é que vai ser feito raciocínio infantil, tá? É que vai ser feito raciocínio infantil, tá bom? Então, nós temos que ter como base a resolução dos problemas para trazer assuntos cotidianos com desenvolvimento global. O que quer dizer isso? Entenderam como um objetivo puxa o outro? Nós temos que ter resoluções de problemas para trazer assuntos cotidianos em desenvolvimento global. Em desenvolvimento global. Então é justamente por essa situação que a gente acaba se desvaindo do objetivo infantil. A gente ensina um assunto e perde devido a alguma situação. Uma pausinha aqui para a água. Então, assim, é justamente nessa situação que a gente tem que se pautar. Então, todo assunto que a gente for trazer pro aluno, ele vai ter que ter algo de resolução de problemas.
quando vocês desenvolveram para mim os projetos, os planos e os planejamentos que eu encaminhei para vocês, que se não fosse a pandemia, nós estaríamos fazendo muito mais, tá? Se não fosse a pandemia, estaríamos trabalhando muito mais com isso, faríamos muitos projetos e planos em sala de aula, até para vocês se adaptarem quando chegarem realmente em sala de aula, não terem nenhuma dificuldade. Então, os trabalhos, gente, foram ótimos, foram excelentes, isso aí não tem o que falar, tá? Foram excelentes. No entanto, faltou muito da base do trabalho pedagógico, de um desenvolvimento global, de um assunto cotidiano, de resolução de problemas, tá? Que são objetivos dos planos de aula, do trabalho pedagógico, tá bom? Então tudo isso no trabalho é evidenciado e com o tempo vocês irão desenvolver isso nas escolas, nas secretarias que vocês forem trabalhar, tá? Então lembrando, esses objetivos, o objetivo A, o objetivo B e o objetivo C, eles trabalham 3 tipos de situações na criança. Eles trabalham 3 tipos de situação na criança. A primeira situação é a situação das ideias. A criança ela vai desenvolver as suas ideias. Segundo passo é desenvolver as emoções. As crianças irão desenvolver as suas emoções. E terceiro, seus sentimentos, tá? Então, quando não tiver ideias, emoções e sentimentos em sala de aula, o professor está pecando nos temas que ele vai trazer para a escola. Porque o professor, o pedagogo, ele tem que empolgar o aluno para que ele possa entender através das brincadeiras que ele vai ensinar. Tá bom? Então tudo isso tem que ser ensinado ao aluno de maneira em que ele desenvolva suas ideias através da resolução de problemas, que ele traga a questão das emoções através dos assuntos cotidianos, que ele vai lembrar, olha, eu já faço isso, olha, já vi meu pai fazendo isso, já vi minha mãe fazendo isso. Ele vai raciocinar sobre essas coisas. E a questão sentimental, de gostar de estar naquele local, de gostar de estar naquele meio, tá entendendo? Então é justamente dessa forma que nós temos que vivenciar. Você vai colocar logo abaixo disso tudo lá da letra C, você vai colocar lá abaixo e vai colocar o seguinte, ó, eu vou ditar e vocês vão anotando, tá bom? Então, os objetivos A, B e C trabalham as ideias, as emoções e sentimentos dos alunos. Tá? Grifa ideias, emoções e sentimentos, tá bom? Então, turma, esse aqui foi um dos assuntos para a gente encerrar a pauta de falar um pouco sobre projetos e planejamentos. Foi a parte de objetivos de trabalho pedagógico, tá bom? Então, esse é nossa base de assunto, tá? E aí eu quero agora que a gente comece a discutir nos comentários abaixo justamente tudo o que vocês aprenderam em relação ao que seria um desenvolvimento global de crianças, dê-me exemplos, de assuntos cotidianos, dê-me exemplos, e de resolução de problemas. O que vocês levarão para a sala de aula para que se possa desenvolver esses 3 objetivos importantíssimos, tá bom? Coloca lá embaixo e vamos comentar e vamos dar um like ou dislike no vídeo, não tem problema, o importante é a gente participar, tá bom? Então o que acontece? Vão lá e verifiquem toda essa situação, tá? Vocês vão colocar nos comentários abaixo para a gente poder interagir. E eu vou olhar daqui a pouquinho as mensagens de vocês, após a aula, eu vou dar uma olhada, tá? Então o que acontece? Vocês vão colocar que tipos de desenvolvimento global vocês irão trazer para as crianças, que tipo de assuntos cotidianos que é importante levar para a educação infantil, bem como qual a resolução de problema que você vai trazer para as crianças para que eles entendam. Um assunto bem interessante que eu olhei na web, já para crianças de 4 a 5 anos de idade, pautados para a matemática, é você fazer a contagem de grãos para as crianças, né? Se eu tenho 3 grãos de feijão, né? 3 grãos de feijão, se eu tiro 1, eu vou ficar com quantos? Aí você vai conferir com a criança. 1, 2, a criança já vai desenvolvendo a questão da subtração. Se eu trago mais 1, 1, 2, 3, né? Então isso vai desenvolvendo o raciocínio da criança. E aí você primeiro ensina para depois perguntar. Não adianta perguntar sem ensinar antes, né? Tem que ensinar e depois perguntar para a criança, que é assim que a gente vai começar a desenvolver, tá certo? Então, turma, a aula é essa,
tá? Terminamos aqui, é um vídeo rápido que dá para você assistir, um videozinho de 20 minutos aí, vou fazer uma pequena edição, tá bom? E é isso, dá pra gente assistir de maneira rápida, tá certo? Então, abraço, fiquem com Deus, vou estar encaminhando agora essa aula pro link de vocês, da aula, valeu? Do grupo do WhatsApp, tá bom? Valeu, abraço, fiquem bem.